e etc. Então, um local onde o espírito das pessoas iam após a morte, onde a alma das pessoas iam após a morte. Então eles viam o inferno como um lugar de punição, vamos assim dizer. E os hebreus, qual é a cosmovisão judaica sobre o inferno? O judaísmo, para aqueles que acreditam na imortalidade da alma, eles entendem que quando a pessoa morre, a alma da pessoa vai para um lugar que se chama Gan Eden, que é o jardim do Éden espiritual, conhecido também como céu. Então, no jardim do Éden, a alma desfruta dos raios divinos da presença de Deus e vive ali uma delícia espiritual, certo? Aí, dependendo do estudo da Torá e os atos de bondades feitos por a pessoa quando ela se encontrava no corpo, a pessoa vai ter um gozo maior ou inferior aos outros. Então, porém, tem pessoas que antes dele ir para esse lugar de delícia, devido ele não ter atingido aquele grau de santidade exigido, ele passa por um local de purificação, de regeneração, que é conhecida como que é conhecido como Geinom, ou Vale de Inom. Então, a finalidade é restaurar o nível de pureza que a alma possuía antes de entrar no mundo físico. Deve passar por um processo de refinação comparável ao grau de indulgências que o corpo possa ter concedido a si mesmo. Se a pessoa pecou durante a sua vida, como a maioria de nós, teremos inferência no céu. Isso significa que ainda mais a purificação a ser feita. Esse processo de limpeza dói, mas é o processo espiritual planejado que permite que a pessoa aprecie realmente a sua recompensa no Gan Eden. Este processo é chamado de Geinom, ou Venáculo Inferno. Então a pessoa fica um período de tempo, que me parece que é no máximo 12 meses, neste local de purificação, para que ele então possa ir para um local mais elevado, que seria aquilo que as pessoas chamam de paraíso. E o inferno, de acordo com a visão do cristianismo, como que o cristianismo concebe a ideia do inferno. Então, para o cristianismo, eles entendem que o inferno é um local de punição. Então, os cristãos acreditam que quando a pessoa morre, ela vai primeiramente para esse local que se chama inferno, que é o inferno temporário, e depois a pessoa ela pode ir para outro inferno, que seria o inferno eterno, que é chamado de Lago de Fogo, ou Vale de Inom. E esse local é um local cheio de trevas, é um local onde a pessoa não come, não se alimenta, não bebe, a pessoa vai ficar ali só sofrendo dentro de um fogo de inferno, a alma sendo punida, passando por sofrimentos até o dia da sua ressurreição. Então, vejamos, dentro dessa ideia, desde os dias de Adão, então tem pessoas que morreram sem a salvação, que essas já se encontram em um sofrimento dentro desse inferno
né? Primeiro, porque tem dois tipos de inferno de acordo com o cristianismo. O inferno que é o inferno para a alma, que é quando a pessoa morre sem Cristo, sem a salvação, fica lá nesse local. E depois que houver a ressurreição, a pessoa, a alma sai daquele inferno, volta para o corpo, ela é julgada e lançada no lago de fogo, que seria um sofrimento superior ao sofrimento que a alma sofreu lá dentro do inferno. Agora, o interessante existe fundamentação bíblica para isso? Realmente a Bíblia ensina que quando a pessoa morre, ela vai para um local de tormento, ficar ali sofrendo, ficar ali padecendo? Você já se fez essa pergunta? Eu gostaria, se possível, se tiver pessoas que queiram interagir conosco, que queiram entrar, pode vir, pode participar aqui com a gente. Vai ser bom ouvir também, né, o seu raciocínio, o seu pensamento, a sua ideia sobre o inferno. E para isso eu quero ler um texto bíblico que diz assim, ó. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar está sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, está sujeito ao julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem chamar ele de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Estará sujeito ao inferno de fogo. Então essas são palavras do Senhor Jesus. Agora, é interessante, você que quiser entrar aí conosco, pode vir, pode entrar, pode vir participar, vai ser um prazer poder recebê-los aqui. A palavra inferno que aparece aqui, ela é uma palavra que em grego se chama Geinon, né? Geinon em grego. Em hebraico é o vale, ou melhor, em grego é Geena, em hebraico é Geinon. O que é o Geena? Geena era um lixão que existia no vale de Inom, ao sul de Jerusalém, onde se jogava o lixo e os animais mortos da cidade eram jogados e queimados neste local, certo? Então, a finalidade do Geinon, né, do Vale de Inom, era isso. Então, as pessoas jogavam lixo, animais mortos e também, com o passar do tempo, pessoas que morriam, que não eram dignas, segundo as religiões da época, de serem sepultadas. Então essa pessoa era lançada neste local, que era o Geena. Então, Jesus, ele está usando neste momento aqui a figura do Vale de Inom, a figura do Geena, para mostrar aos ímpios, as pessoas que permanecessem no pecado, que essas pessoas, elas seriam condenadas, sofreriam uma condenação, uma punição, certo? Agora, como que a pessoa, ela é lançada dentro do Geena, segundo o Senhor Jesus? É lançado uma parte da pessoa? É lançado apenas a alma da pessoa? Ou ele é lançado de forma completa? Isso é algo que é interessante nós averiguarmos na Escritura Sagrada, né?
É só uma parte da pessoa que vai para o inferno, ou é o ser humano no todo que vai para o inferno? Então, para isso, quero convidar você mais uma vez a abrir sua Bíblia, né? Nós vamos ler um texto agora de Marcos, parece que é Marcos. Só um momentinho, só encontrar aqui a passagem bíblica para a gente continuar aqui falando com vocês. Pessoal, você que ainda não está seguindo a gente, se torne aí um seguidor, deixe aí seu comentário. Isso é muito importante, deixa aí a curtida aí, para que a gente possa então estar crescendo, desenvolvendo aí o nosso canal. Amém? Então vamos aqui averiguar alguns textos bíblicos. Por exemplo, o texto, vamos ainda no texto de Mateus. Mateus 5:29, diz assim, ó: se tua mão direita te tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Prestou atenção nessa palavra? Para que o teu corpo não vá para o inferno. Confira na sua Bíblia aí, ó, Mateus capítulo 5, versículo 29. Se teu olho direito te faz tropeçar, o lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Interessante que a palavra inferno aqui novamente, que aparece, é a palavra Geena. E qual é a ideia de quem vai sofrer essa punição? É o homem no seu estado completo. É claro que Jesus aqui ele está usando uma figura de linguagem. Claro que você não vai pegar esse texto e interpretar de forma literal. Aí você está cometendo algum tipo de pecado, seja por palavra, seja por olhar, ou até mesmo com o seu braço, que você vai lá arrancar literalmente um membro do seu corpo. Entendeu? Para que você possa entrar na vida. Não. Jesus aqui está fazendo uma alegoria. Ele está usando um membro do seu corpo, que é um membro que você pode estar utilizando para pecar. O que ele quer dizer? Deixe de pecar. Se você cobiça, para de cobiçar. Se você adultera, para de adulterar. Se você rouba, para de roubar. Pare de usar os membros do seu corpo para o pecado. Porque se você proceder pecando, usando o seu corpo para o pecado, então você será condenado. Todo o teu corpo vai para o inferno. Interessante que aqui a palavra é corpo. O que é corpo em grego? Soma. Corpo tanto de seres humanos como de animais. Entendeu? Então a ideia de Jesus é que quem vai sofrer a punição no inferno é um homem no seu estado pleno. É um homem no seu estado completo. Então, aqueles que perseverarem na desobediência, no pecado contra Deus, em um determinado tempo, será lançado neste local de sofrimento. Né? Então, nós já falamos aqui o que está por trás da palavra Geena. Geena, nos dias de Jesus, era o quê? Era um local literal, que era um lixão, onde pessoas jogavam lixo. Por isso que o fogo permanecia aceso, certo? Jogava animais mortos e jogava corpos de pessoas que morriam, que não eram dignas de serem sepultadas. Então a pessoa era lançada dentro do lago de fogo, morto, não era vivo. E o fogo ia fazer o que? Ia destruir o corpo e tudo aquilo que era lançado dentro deste fogo. Então, a ideia do Geena, do Vale de Hinnom,
é uma ideia que traz dentro de si a questão da aniquilação, da inexistência, ou traz uma ideia de um sofrimento sem fim, como muitas pessoas dizem. Outra coisa, e você vê muitas pessoas usando esses textos aqui para falar de um inferno temporal, como eu já disse para você, que é a alma que vai estar no inferno. Não, Jesus não disse que é a alma que vai estar no inferno desencarnada do corpo. Jesus disse que é o corpo, isso é o ser humano no seu estado completo que vai estar sofrendo no inferno, que é o lago de fogo. Outra coisa que é interessante aí falar com vocês é que esse Guiena aqui, quando você pega o lago de fogo lá de Apocalipse, você vê que existe algo semelhante. Diz que o lago de fogo é o que? A segunda morte. Se você abrir, por exemplo, Apocalipse, vamos lá para Apocalipse, você que tem sua Bíblia aí, ó. Apocalipse, capítulo 20. Quem quiser entrar, pode vir, pode entrar, pode vir participar. Que vai ser uma alegria poder ter você participando conosco. Apocalipse, capítulo 20, diz assim, ó. Vamos ler aqui o capítulo 21. Fica melhor. Versículo 8. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago de fogo que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, o que é o lago de fogo? É a segunda morte. Né? A palavra usada em grego aqui para a morte é thanatos, que significa morte do corpo. O significado literal da palavra. Aí tem as interpretações teológicas, que alguns vão interpretar teologicamente essa palavra dizendo que morte não é morte. A morte aí é apenas a separação da alma e do corpo, ou a separação da pessoa para Deus, quer dizer que é algo espiritual, que a pessoa não vai ter mais acesso, comunhão com Deus. Muita gente vai interpretar dessa forma, aqueles que interpretam que o inferno é um sofrimento eterno, é um sofrimento sem fim, então a morte aí não é uma morte literal, certo? Então você vê que o Guiena e o Lago de Fogo trabalham assim, basicamente a mesma ideia, a mesma coisa. Aí alguns vão dizer que a palavra que significa o inferno antes da ressurreição é a palavra Hades, né? Só que a palavra Hades ela vai aparecer uma única vez nos evangelhos. Aliás, aparece duas vezes. Aparece uma vez a palavra Hades em Mateus capítulo 5, em Mateus capítulo 16, onde Jesus diz que as portas do inferno, quer dizer que as portas dos Hades não prevalecerão contra mim. Aparece outra vez em Lucas, naquela parábola, quer dizer, numa parábola que aparece ali em Lucas. Natan, pega o menino aqui. Em Lucas capítulo 16, aparece lá a palavra Hades. Diz que havia dois homens, um rico e um pobre. Então, o rico, olha só, a parábola diz assim, que o rico morreu e foi sepultado, certo? E Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aí aparece lá a palavra Hades. E no Hades, que na maioria das Bíblias está inferno,
diz que ele via Abraão, via Lázaro e falava assim: pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do seu dedo aqui para que me refresque a língua, certo? Então ele estava sendo atormentado, estava sentindo sede neste local. Aí Abraão, de acordo com a parábola, vai dizer que não, dizer que ele recebeu os bens, ele enquanto ele estava na vida, e Lázaro recebeu os males, certo? E agora Lázaro seria consolado, confortado, e ele seria atormentado, ele sofreria aquela punição. Aí ele pede que Lázaro fosse ressuscitado dos mortos e anunciasse aos irmãos dele sobre aquela punição. Aí na parábola diz assim: eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam. O que é Moisés e os profetas aí? No Antigo Testamento. A palavra de Deus que já era viva naquela época. Amém? Quem quiser entrar para participar aí, ó, seja bem-vindo. Pode vir aqui, dar sua opinião. Quem quiser fazer perguntas aí também, estejam à vontade para fazer perguntas, para falar o que você pensa, o que você acredita. Então, veja que ali é uma parábola. Parábola, não é uma realidade, certo? Não existia ali literalmente uma pessoa naquele lugar. Mas o Senhor Jesus, ele está se utilizando, o Senhor Jesus ali, ele está se utilizando, só um momentinho, gente. O negócio abriu aqui. Desculpa aqui, pessoal. Fui abrir a câmera aqui, abriu, foi outra coisa. Jesus ali, ele está se utilizando desse conto para falar para as pessoas da sua época, que eram pessoas religiosas. Ali havia um grupo de pessoas religiosas que se consideravam justas, que se consideravam santas, no entanto, viviam em desobediência à palavra de Deus. Não viviam uma vida de santidade. Então, a figura desse homem rico aí é a figura dos fariseus da época, e desses saduceus da época, que eram homens que eram muito amados, que muito amavam a riqueza, amavam o dinheiro, se considerava pessoa de Deus, e não comunicava as coisas de Deus com os publicanos, com os pecadores, e viviam uma vida de aparência, entregue ao pecado. E por eles serem descendentes de Abraão, eles pensavam, então, que seriam então, agraciados a participar do mundo vindouro. Então, Jesus quis mostrar para ele que Lázaro, que representava ali um homem que, segundo a visão dos fariseus, não eram dignos de salvação, esses seriam salvos, porque se arrependeram e se comia das migalhas. Migalhas ali é uma representação da palavra de Deus. Aquilo que eles tinham acesso da palavra de Deus, né, eles se alimentavam e permaneceu na presença de Deus, não tendo tanto conhecimento das Escrituras, do Eterno, como aqueles fariseus tinham. Então, estes moços aí sofreriam a condenação e aqueles outros gozariam da bênção do mundo vindouro. É somente isso que Jesus quer ilustrar. E com relação ao que ele diz, assim, olha, eles têm Moisés e os profetas, por que Jesus fala essa palavra? Por causa do entendimento que se tinha na época
de chance de salvação após a morte da alma. Porque, como eu disse para você, dentro da cultura judaica e dentro da cultura grega, a pessoa ela poderia evoluir. Por exemplo, na cultura judaica, a pessoa ela poderia ir para o inferno, que era diferente do entendimento dos gregos, que era um lugar de purificação, e dali depois ia para o paraíso, certo? No entendimento, existia também o entendimento, melhor dizendo, que a pessoa poderia reencarnar para corrigir seus erros passados. Sabia disso? Por isso que na Bíblia, você vai ver no Novo Testamento, a Bíblia mostrando algumas pessoas que tinham crença na reencarnação. Quer ver um fato? Quando Jesus diz assim, quem diz os homens ser o filho do homem? Alguns dizem assim, não, alguns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és o Elias, ou algum dos profetas. Jesus só poderia ser esse se ele tivesse sido uma reencarnação, porque eles sabiam que Jesus tinha nascido de uma mulher. Logo então, a ideia que eles tinham é que Jesus poderia ser a reencarnação. Quando é dito assim, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Foi ele que pecou ou foi os pais dele? Então, qual a ideia que se tinha? Que se uma pessoa tivesse pecado em uma vida passada, então ele poderia nascer com algum tipo de deficiência, algum tipo de problema, como punição de pecados cometidos em vidas passadas. E a pessoa ia ter que evoluir nesse sentido. Quem quiser vir participar, pode participar. A live está aberta aí. Quem tem um entendimento ao contrário, vai ser bom poder ouvir outras pessoas aqui também. Então, queridos e amados irmãos, esse era o pensamento. E é em razão disso que Jesus vai dizer estas palavras na parábola. Olha, quem está aí no inferno, vai ficar no inferno. Quem está no Hades, vai ficar no Hades. Quem está no seio de Abraão, vai ficar no seio de Abraão. Mostrando que não tem segunda chance, que não tem salvação para a pessoa que morre. Você não vai ver na parábola indo a alma, né, de Lázaro para o seio de Abraão. Quem foi levado para o seio de Abraão foi o próprio Lázaro. Perceba que ali diz que ele não foi sepultado. E diz que o rico foi sepultado. E por que é frisado isso nessa parábola? Lembra que eu disse que naquela época pessoas que eram consideradas indignas de serem sepultadas porque não participavam de determinada religião, então essa pessoa era jogada no lixão lá. Então Jesus está falando assim, olha, ele não teve uma cerimônia, mostra ali que ele não foi enterrado dignamente, mas mesmo assim estava na presença de Deus, gozando das coisas do futuro, participando do mundo vindouro. Então deixa eu só ouvir aqui a pessoa que entrou aqui. Outras pessoas que querem entrar, podem entrar e participar também. Pessoa parece que como pastor. Seja à vontade, meu irmão. Não, eu peguei agora no comecinho aí, você estava falando, pelo jeito você estava falando lá da parábola, né, do seio de Abraão, do rico e do Lázaro, né? Então, o tema aqui é o que é o inferno. Eu Entendi. fiz aqui uma contextualização cultural da época, mostrando o que era o Gehenna, né? O que era o Hades, o que era o inferno dentro da cultura grega, dentro da cultura judaica na época, para que então aqui a gente possa tá avançando, entendeu? Aí o senhor pode fazer essas considerações. Falei um pouquinho sobre a parábola também. Para mim o inferno ele é uma doutrina tranquila de entender. Pegar a palavra sepultura, né, transformar em inferno. Eu tenho certeza absoluta que devido a Dante Alighieri, que é um argentino, o catolicismo criou essa doutrina de inferno que dá medo.
porque eu preciso, no caso do catolicismo, eu precisava da manutenção, né, da eternidade da alma, né, a alma imortal. E para a alma ser imortal tem que ter um local lá onde ele vai ficar queimando, alguma coisa nesse sentido. Mas eu não sou imortalista de alma, o inferno para mim não faz o menor sentido. Pelo contrário, apesar de que você citou que dentro do judaísmo tem uma questão do tikkun também, né, que seria uma espécie de depuração, né, como se fosse um purgatório católico, né? Mas isso aí são níveis elevados, eu não vou falar de Kabbalah nem de nada. Então, para mim, o inferno, como ele é manifestado dentro da cultura cristã, na minha concepção, não faz sentido. É interessante o senhor falar um pouquinho sobre como o senhor tem conhecimento, para que o pessoal também eles venham ter esse entendimento, que não existia uma ideia fechada sobre como era ou o que era o inferno nos dias de Jesus. Então o inferno para os gregos era uma coisa, o inferno para os judeus era outra coisa, como você bem falou aí. O inferno dentro da cultura judaica, para aquele judeu que acredita na imortalidade da alma, está ligada a um local de purificação, onde a pessoa ela vai se elevar espiritualmente para que ele possa então ir para o paraíso. Seria isso, não é verdade? Já o inferno do mundo dos gregos, parece que ia tanto pessoas boas como pessoas ruins, e ali tinha alguns tipos de repartição. Aí vai nascer, dentro do cristianismo, o inferno de sofrimento, né? Aonde vai apenas a alma da pessoa, temporariamente, até o dia da ressurreição do corpo, para depois a pessoa ser julgada e jogada no lago de fogo. É uma coisa que eu frisei bem aqui, que eu estou estudando aqui e percebendo, é que os textos, sempre no Novo Testamento, que vai falar do inferno, frisa que quem é lançado no inferno não é a alma, é o corpo, né? Até eu li um texto ainda agora, temei aquele que pode... É melhor que perca um dos seus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Estão falando do corpo, o homem por completo que será condenado a este local. E assim contextualizando com o Apocalipse, é isso que a gente vai ver. É a pessoa no seu total sendo lançado neste local que o pessoal chama de inferno. Mas se o senhor puder falar um pouquinho sobre essa questão da Kabbalah, né, como o pessoal vê aí, os judeus atualmente acreditam no inferno, seria interessante. Então tem a questão aí do Sheol, né? O Sheol no hebraico, que normalmente era relacionado ao chamado... Eu tô no trabalho aqui, se eu tiver que sair correndo, tá bom? Então você vai me perdoar, tá? É que eu tô sem cliente agora. Ó, acabou de chegar um cliente aqui agora. Mas, rapidamente, o Sheol no hebraico, ele tem uma relação direta com o lugar dos mortos, né? Aí os gregos pegam a ideia e criam o Hades, né? Que é o equivalente também ao Sheol, da visão hebraica. Aí vem a questão do Vale de Hinnom, que seria na questão Ugena, né? Que é uma metáfora sobre um local de punição, né? Tem essa visão grega. E por final a gente vê lá em 2 Pedro, se não me falha a memória, capítulo 2, verso 4, que vai mencionar a respeito do Tártaro, né? Que seria também um local que traçaria um paralelo. Agora, aquilo que eu te falo, irmão Kleber, eu acho que o inferno foi a melhor coisa que criaram para dar manutenção à imortalidade da alma. O contexto como você falou lá, por exemplo, onde eram jogados os corpos, né, de animais e talvez de salteadores, era para que as pessoas tivessem uma ideia do nível de sofrimento que passaria. Peraí, já volto. O senhor quer aqui? Tranquilo, pode atender esse seu cliente aí. Pessoal, você que está nos acompanhando, se quiser vir aqui para fazer um bate-papo, falar aquilo que você entende com relação a este assunto também, esteja à vontade, podem entrar, podem participar. Amém? Então, nós vemos, por exemplo, tem o texto de Mateus capítulo 25, versículo 40
5 que diz: então lhe responderá, em verdade vos digo, sempre que deixar de fazer um desses pequeninos, a mim me deixar de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então tem aqui a palavra castigo, né? E existe aqui a palavra eterno. Então, o que é o castigo? A palavra eterno é aionios, que pode ser entendido como um tempo que não tem começo e não vai ter fim. Isso se aplica só à realidade de Deus. E pode ser entendido como um tempo que teve um começo e não vai ter fim, e etc. Certo? Mas essa palavra aqui, castigo eterno, a palavra castigo aqui é colais, né? Penalidade, que significa penalidade. Então, a penalidade é eterna, certo? Agora, qual é a penalidade que essa pessoa ela vai sofrer? Segundo a Bíblia, seria a segunda morte. A segunda morte. Como nós lemos lá em Apocalipse 21, versículo 8, que vai dizer o quê? Vai dizer que a pessoa ela é lançada no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Agora, por que temos dificuldade de entender que o inferno, como as pessoas assim acreditam, esse inferno, esse lago de fogo, é um local que tem um fogo literal? Muitas pessoas defendem, não, o inferno é um local de fogo literal, né? E ali a pessoa é lançada no corpo. O corpo do ímpio, que é condenado, segundo a Bíblia, não passa por uma transformação. Ele não se torna um corpo incorruptível, ele não é um corpo que é revestido de imortalidade, vida eterna, etc. Certo? Então, como que esse corpo vai sobreviver dentro de um fogo? Uma substância física, biológica, dentro de um lago de fogo que não morre. Como que isso é possível? Pode comentar um pouquinho, irmão. Então, na verdade, irmão, começa lá, irmão Kleber, lá em capítulo 2, verso... Desculpa aí, pode falar. Volta novamente, fala aí que você estava falando. Beleza. Então, tudo começa lá em Gênesis capítulo... Eu fechei seu áudio aqui sem querer, desculpa aqui, irmão. Vou ligar aqui de novo. Meu Deus, estou conseguindo abrir. Beleza? Tá me ouvindo? Abriu agora. Ah, tá. Então, seria um paradoxo bíblico a gente afirmar que a alma ela é imortal e ela vai para o inferno queimar eternamente, quando Gênesis capítulo 2, verso 7 vai dizer que o Senhor Deus fez o homem alma vivente. Apenas alma vivente. A ideia de que a alma ela é imortal é um dogma até bem novo, porque... Só um minutinho. Então, pessoal, e para você que está nos acompanhando, como que é o inferno? O inferno é um local onde o sofrimento é um sofrimento sem fim. Imagine, desde Adão, tem pessoas sofrendo nesse inferno, a alma dessa pessoa, aí depois a alma vai ressuscitar, aí vai para o lago de fogo, que vai continuar sofrendo um sofrimento sem fim. Então, uma das razões de eu não acreditar que quando a pessoa ela morre, ela vai para o inferno, porque todos os textos bíblicos que eu leio diz que quem é lançado no inferno é um homem no corpo, certo? É o homem no corpo, e não uma parte do homem, um pedaço do homem. Sempre é isso que eu vejo na Escritura. Outra razão, eu não acreditar que a pessoa que é lançada dentro do lago de fogo vai sofrer um sofrimento sem fim,
É porque eu não vejo na Bíblia, a Bíblia garantindo que essas pessoas têm o seu corpo transformado em um corpo incorruptível, quer dizer, um corpo que não adoece, um corpo que não morre, e etc. E outra coisa, a Bíblia não garante vida eterna e imortalidade para essas pessoas em lugar nenhum. Como que elas vão viver eternamente? E o fogo é literal ou é simbólico? Chegou o irmão Wesley aí, seja bem-vindo. Dá a palavra para ele falar um pouquinho também sobre o que ele entende sobre o assunto. Esteja à vontade, irmão Wesley. Maravilha, maravilha, isso aí, Kleber Guedes. Então, cara, eu tenho uma observação em relação à questão do inferno e tudo mais. É verdade que o inferno ele foi criado a partir do Novo Testamento, aquele inferno de fogo e tal e tudo mais. Ou ele já tinha conceito no Velho também? Não, como eu falei aqui um pouco atrás, existia um conceito de inferno dos gregos, né, que a pessoa morre e a pessoa ela vai ser governada por um deus lá que chamava Hades, o espírito da pessoa, e ali ia pessoas boas e ia pessoas mal para esse local que se chamava o submundo dos mortos, que se chamava Hades também, certo? Então, aí tinha departamentos lá dentro desse local aí. De acordo com o que a pessoa era, ela ia ficar em algum lugar. Com relação à visão judaica, cultura judaica sobre o inferno não é um local de punição, certo? Na cultura judaica. Na cultura judaica, o inferno é um local de elevação espiritual, onde a alma da pessoa ali era lançada, ficava um período de tempo para se elevar espiritualmente, certo? Ficava no máximo 12 meses. Aí essa alma saía desse local e poderia ir para o paraíso. Se dentro desse processo a pessoa não conseguisse atingir, não tivesse o mérito ainda, então ele tinha que reencarnar, voltar em outra vida, voltar e nascer em outro corpo para evoluir, para conseguir chegar ao nível de ter o direito de participar do paraíso e do mundo vindouro. Esse é o entendimento que tinha sobre o inferno. Então já tinha conceitos de inferno, de submundo dos mortos naquela época. O conceito já existia. Porém, a ideia que se tem desse local, desse lugar, é um pouco diferente do que o cristianismo construiu. Entende? Pode entrar, pode vir. É Rocha de Jesus. Se quiser entrar, pode vir. Ô Kleber, no caso assim, a maioria das vezes é falado de inferno em relação à punição para aqueles que não aceitam Jesus, tal, como Salvador. Uma vez que não aceita, já está condenado, já tá, vai sofrer eternamente no lago de fogo ou inferno. Porque, cara, esse conceito é majoritário, né? No mundo cristão. É majoritário, mas um conceito, uma ideia, ela não é uma verdade por ela ser majoritária. Vou te dar um exemplo. Vamos dar um exemplo dos países do Oriente Médio que são islamitas. Então, se existir algum tipo de denominação cristã lá, ela é minúscula, certo? A maioria é quem? É muçulmano. Então, eles estão com a verdade, aqueles que têm uma ideia diferente estão errados por eles serem a maioria. Então, isso não cola. Nos dias que prevalecia, por exemplo, o catolicismo romano, tinha aquela autoridade política também. Eles eram a maioria na questão de dizer como que a pessoa ia ser salva. Para a pessoa ser salva, tem que fazer isso, tinha que comprar um lote no paraíso, tinha que pagar por perdão de pecado, e fazer as indulgências, etc. A maioria ensinava isso, porém tinha a minoria que entendia diferente. Então essa questão de defender uma ideia porque existe um grupo de pessoas que são maioria, não se sustenta, entende? Sim, entendi. Agora sim, o inferno
falado por Jesus não é simplesmente sepultura, certo? O inferno que Jesus fala na Bíblia é um local de condenação, onde a pessoa, provavelmente, ela vai sofrer um período de tempo e vai deixar de existir. Esse Gehenna. E o que eu estava observando aqui nos textos é que sempre que eu falo do inferno aqui, que está em português, percebe que a palavra ali é Gehenna e não Hades, entende? E fala também que é lançado o corpo e não a alma separada do corpo. Eu desconheço, assim, texto bíblico que fala que vai só a alma para o inferno e o corpo não vai. Então, o homem que vai ser condenado é o homem na sua totalidade. Como o homem que vai gozar do mundo vindouro é o homem na sua totalidade. Entende? Isso eu consigo perceber na Bíblia. Se quiser falar alguma coisa a mais, você pode falar. Se vocês puderem ligar a câmera, isso seria legal. Rocha, esteja à vontade, Rocha. Boa tarde. Boa Boa tarde, tarde. pessoal. Deus abençoe a vida. Então, não tem muito entendimento dessa parte, não, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Parece que a live travou, não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos lhe ouvindo. Estamos lhe ouvindo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, estamos. Irmão, eu tô sem a Bíblia aqui, é porque eu tô numa outra cidade, eu tô em viagem, resolvendo as coisas, mas o irmão pode fazer uma leitura aí no livro de Lucas, no capítulo 12, no verso 4 e 5? Lucas capítulo 12. Já estou abrindo aqui. O versículo 4 diz assim: digo-vos, pois, amigos, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim vos digo, a esse deveis temer. Agora deixa eu fazer uma pergunta pro irmão. Quem mata só o corpo todo dia vai para a sepultura? Oi? Refaz a pergunta novamente. O corpo de toda forma não vai para a sepultura? Quem mata o corpo? Vai para a sepultura. Não temeis aquele que mata o corpo e não tem mais o que fazer. O corpo morto e não tem mais o que fazer, de toda forma vai para a sepultura. Mas temei aquele que lança no inferno. O que o irmão entende disso? Então, o que é o inferno aqui? Novamente aqui aparece a palavra Gehenna. Todos os textos relacionados a um ser que é lançado dentro do Gehenna, no Novo Testamento, é o homem no seu corpo. Inclusive, esse texto aqui dá essa ideia. Ó. Digo-vos, porém, meus irmãos, não tem mais do que mata o corpo. O que mata o que? O corpo. E depois disso, nada mais podeis fazer. Eu vos digo a quem tem que temer. Não, temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Não sei se você ouviu no início da live que eu disse. Esse Gehenna aqui era o seguinte, era um lixão, onde se jogava lixo, jogava animais mortos e corpos de pessoas que não eram dignas de serem sepultadas, segundo eles lá. Então pegava o corpo da pessoa e lançava lá nesse lago de fogo. Aquele corpo ia deixar de existir. Eu conheço essa história aí, que isso aí vem dos estudos de um grupo que começou a entrar nos códex sinaíticos e já não crê nem na Bíblia. Não, o que eu estou falando para o senhor, isso aqui é fato comprovado. Gehenna é o Vale de Inom, o lixão que tem em Jerusalém. Na verdade, isso aí é só teologia, né, irmão? A teologia, na verdade, ela distorce a palavra. Eu vou te falar uma passagem aqui que elas distorcem e você vai ver na Bíblia a distorção. Você já viu aquela passagem que fala... Posso? Vou falar assim, não, eu só concluir aqui para o senhor.
Então, isso aqui não é teologia. Isso aqui é uma realidade. Isso aqui não é uma interpretação teológica. Interpretação teológica é aquilo que o senhor vai fazer, o que eu vou fazer é em cima da realidade. Então, Jesus está pegando o vale de Inom, Guiena, para dizer que o homem ele vai sofrer uma punição no futuro, certo? Quer dizer, o que você e eu posso fazer com outro ser humano é apenas tirar a vida dele. Mas essa vida que foi irmão, tirada, mas assim, ele vai voltar, ele vai apagou. ressuscitar. Aí Deixa eu só concluir para você entender. Então, todas as pessoas que morrem, elas vão ressuscitar. E vão ser alguns vão receber a vida eterna e outros vão ser condenados no lago de fogo, certo? Então, quem que pode dar vida eterna para essa pessoa, ressuscitar essa pessoa e dar vida eterna, ou condenar essa pessoa no lago de fogo? Só o Senhor Deus, o Senhor Jesus tem esse poder de fazer isso. Entendeu? Isso. O homem não tem o poder Claro. de condenar o outro ou de salvar o outro. Quem tem esse poder é Deus e Jesus. Então é isso que Jesus está falando. Todos que morreram vão ressuscitar. E aí o homem vai poder fazer alguma coisa? Não, aí quem vai fazer é Deus. Entendeu? Só que aí, no caso, o inferno, ele não se torna o Grêmio. Porque, se a gente for analisar bem, o Grêmio apagou. E Mateus 25 fala que esse não ia pagar. Lá está escrito, lá, você já viu que é o Mateus 25, o senhor não entendeu verso o que eu 46. falei. Eu não disse que o Guiena de Jerusalém é esse inferno que Jesus está dizendo. Eu estou falando que Jesus usou a figura do Guiena, desse vale, desse lixão, para mostrar que o homem vai sofrer uma punição eterna, um castigo eterno. O senhor compreendeu agora? Essa parte eu estou entendendo. Mas assim, eu quero entender assim. Quando que ele fala assim, ó, Mateus 25. Mateus 25 não, Lucas 12, que nós acabou de ler. Não temeis o que mata o corpo. O corpo, se ele for para a sepultura, ou para o Guiena, para onde que seja que for, isso não importa mais. O corpo já não vale mais nada. Porque a palavra de Jesus falou assim que no céu não entraria nem corpo e nem sangue, nem carne e nem sangue. Então, assim, o corpo já voltou pro pó. Voltou pro pó, acabou. Se o corpo voltou pro pó, o que vai ressurgir, ressuscitado, não é mais esse carne e sangue. Ele vai ser um corpo diferente. A palavra fala lá, assim, que já não vai ser mais um barraco, vai ser agora uma casa. Então, assim como aqueles que vão ser glorificados para a glória de Deus, outros também serão um corpo também que espiritual. Não é um corpo físico. Aquele Guiena apagou, e Mateus 25, do verso lá, 46, lá vai falar que é eterno. Vai falar que nunca mais apagará. Então, assim, eu desconheço o texto que fala que o corpo do ímpio que vai ser ressuscitado vai ser um corpo espiritual. Se o irmão tiver um texto, aí depois o senhor mostra para mim. Segundo a Bíblia, que eu li na Bíblia, o corpo é físico. Tessalonicenses fala da ressurreição do ímpio. Eu vou te dar aqui mais ou menos aqui uma base, que eu tô sem a Bíblia. Igual eu falei, eu tô aqui esperando um rapaz, eu tô numa outra cidade, 200 km de casa. Se eu tivesse com a Bíblia aqui seria mais fácil. Mas, ó, quando lá em Apocalipse lá fala assim, Jesus fala assim, né, que... Eu tava com a palavra aqui agora, me fugiu aqui agora, mas tá... Só um segundinho que eu vou lembrar. Quando Jesus fala lá assim, ó, que aqueles que os anjos virão descer, que ele vai encontrar nos ares, um corpo serão transformados num piscar de olhos. Então, ali já falou que não subirão. A carne dos que ficar, vai ficar para os abutres, está em Apocalipse 19. Vai ficar para os abutres, porque a ressurreição, a segunda ressurreição, é após 1000 anos, não está relatando que é ao mesmo tempo. Lá não relata, igual muitos falam, que vai ser na mesma hora, não vai. Aí não relata isso. Você pode ler Sim, Apocalipse 19, que você vai ver que não vai falar desse jeito.
Apocalipse 19, que eu lembro aqui, está falando de uma batalha. Nessa batalha, Sim. muitas pessoas que estão ali serão mortas, né? E a carne dessas pessoas será alimentada por pássaros. É isso. No Exatamente. entanto, o texto já Aí onde entra que acaba a carne na terra. não, acaba a carne das pessoas que morreram na batalha, não é isso? Vai haver uma ressurreição, Olha. tanto dessas pessoas que morrerem ali, como das outras que morreram antes. Jesus falou em João